A gente traz uma declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, do Dias Toffoli, que afirmou que é uma lenda urbana e também uma mentira deslavada dizer que a Corte age de forma monocrática. A declaração foi feita durante audiência pública sobre direitos autorais e também uso de obras musicais em contratos antigos, num processo que envolve o cantor Roberto Carlos e o espólio de Erasmo Carlos contra a editora Fermata do Brasil. Toffoli disse que era importante fazer esse registro no momento em que a sociedade acompanha as transmissões do Supremo pelas redes sociais. Toffoli também afirmou que a Suprema Corte trabalha mais do que qualquer outra no mundo. E não tem nenhuma Suprema Corte no mundo que julga o número de processos que o Supremo julga. Por ano, mais de 14 mil processos colegiadamente. Então, é uma lenda urbana dizer que a Corte Suprema do Brasil é uma corte monocrática. Isso é uma mentira deslavada. A segunda coisa a registrar é, comparando com outras Supremas Cortes, a dos Estados Unidos não julga mais do que 100 a 120 processos por ano. A da Alemanha não passa nunca de 100 processos. A francesa, quando muito, 450, 500 processos. Então, é incomparavelmente maior o número de processos. Bom, a fala do ministro acontece logo depois do Senado receber um projeto que limita decisões individuais no Supremo. A proposta estabelece que cada decisão monocrática deverá ser submetida ao plenário na sessão seguinte ou então perderá validade. O projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, sem passar pelo plenário, e agora segue para análise dos senadores. Se for confirmada sem mudanças, irá então à sanção presidencial. Augusto Nunes, eu começo com você e quero te ouvir. Nós separamos também um vídeo do ministro Dias Toffoli da semana passada, que você não estava conosco, que ele ficou muito emocionado quando recebeu ali uma homenagem do ministro Luiz Edson Fachin, presidente da Suprema Corte. Mas eu queria só resgatar um print, inclusive da Oeste do ano passado, que nós já trouxemos esse assunto à tona, tá aí. A STF julgou mais de 80% dos processos deste ano de forma monocrática. Atenção, esse é um print do ano passado, tá? De um ano atrás, 25 de outubro, mas tá aí, tem um levantamento mostrando que mais de 80% dos processos ocorreu ali as decisões de forma individual, Augusto. E agora, vou chamar o vídeo do ministro Dias Toffoli, que a gente faz um combo, já passo para você. Essa palavra para emocionado dizer do meu orgulho de ser juiz dessa corte, como falou. De termos a maior colegialidade da história desta corte, eu não tenho dúvida disso. E de ter o orgulho de ter a colega e os colegas que nós temos. E, nesse sentido, cumprimento a todos na pessoa da única mulher que compõe esse colegiado, a ministra Carmen Lúcia, que é minha amiga de longa data, como sou de todos. E dizer, senhor presidente, a honra que tenho de ora ser presidido por Vossa Excelência. Um homem do interior como eu, presidido por Vossa Excelência. Um homem do interior como eu, um homem que laborou na vida pelo estudo e pelo trabalho, e que galgou estar nessa, que é a cadeira de presidente do maior poder judiciário do mundo. E olha só que coincidência, eu me atentei que a Ana também não estava na quinta-feira passada. A Ana também perdeu. Também perdeu esse momento. Então segura aí, Ana, que eu já te chamo. Diga, Augusto. Bom, eu, se soubesse que você ia mostrar isso aí, eu traria uma garrafa desse tamanho, como a do Fiuza, quando a gente comentou o choro do Gilmar Mendes, porque eu estou segurando a minha emoção, né? Mentiroso, né? Tá aí o nosso levantamento. Como é que é? E o Toffoli, ele fala a certa altura que só quem... que ali estão os maiores juristas do país e só eles conhecem as dimensões daquelas cadeiras. Ele esqueceu de citar o Capinha, que o atende atrás ali.
2 vezes reprovado na tentativa de ingresso na magistratura paulista. Ele não poderia ser juiz em Taquaritinga e virou ministro do Supremo. Ele deve estar, ou ele está chorando de remorso, não é. Ele não tem remorso nenhum. Ele mente e fica emocionado, acho que com a própria criatividade, porque foi uma decisão monocrática a instauração do inquérito do fim do mundo. Dele. Foi dele. Isso. Dele. Ele, com decisões monocráticas, está devolvendo dinheiro para todos os ladrões que a Lava Jato capturou. Todos. Devolveu todo o dinheiro da Odebrecht. Protege a JF ou JS, os Joesley e o Wesley da vida, que estão viajando com o Lula. Eles não admitem eles não ouvem as alegações finais dos advogados. Quer dizer, mentiroso e deve estar ou ele pode estar com remorso mesmo pelo que fez. Aí, doutor, não tem solução, porque esse aí não tem a menor chance no juízo final. Nenhuma. Se ele for católico, como finge que é, e acha que vai enfrentar um julgamento lá, não tem chance. É o pior dos ministros, era tratado como estagiário, era o apelido dele, a alcunha, né? Vulgo estagiário. Foi tratado assim por 3, 4 anos pelo próprio Gilmar Mendes. Ele chegou à Suprema Corte pelo caminho do crime, por ter servido ao José Dirceu, ao Lula e ao PT. Só. É uma besta quadrada, né? Alojada no Supremo Tribunal Federal. E acha que é injustiçado, trabalha muito, mas deveriam trabalhar muito menos, se eles entendessem que é uma corte constitucional. Como transformaram num tribunal criminal, a corte criminal, eles estão julgando tudo. Só não julgam os ladrões e criminosos que estão lá dentro. Ana, pegou sua canequinha aí? Tá aqui, ó. Muito a minha emocionado. chateada aqui, Muito Eu emocionado. fui prevenido e estou me muito, contendo aqui. Quando imaginamos que um vídeo do Toffoli seria mais emocionante do que o vídeo do Gilmar Mendes chorando? Que coisa! Lá em Minas, Augusto, já que o Toffoli estava falando, uma pessoa do interior. Então, aqui, uma pessoa do interior. Lá em Minas, a gente fala que esse tipo de vídeo é vídeo VPP, vergonha pela pessoa. Que você fica pedindo, por mais que você não goste da pessoa, você fica pedindo que o vídeo acabe, porque é tanta vergonha que você fica com vergonha pela pessoa. Eu não tinha visto esse vídeo todo, porque eu não estava aqui na quinta-feira, e olha, eu estava aqui assistindo pensando que era inteligência artificial, porque tudo errado ali, né? O fundo, a cabeça dele que cresce, diminui, o choro, a voz embargada, o que ele fala. Se esse vídeo é colocado como inteligência artificial, as pessoas vão acreditar. Agora, só um pequeno detalhe. Ele fala que a Suprema Corte Americana recebe apenas de 80 a 90, no máximo 100 casos por ano, e isso é verdade. No entanto, a Suprema Corte Americana recebe por ano milhares de casos. E sabem o que a Suprema Corte Americana fala? Ela olha o caso e diz: não é aqui. Isso aqui é uma corte constitucional. Isso aqui que você está pedindo não é na corte constitucional do país. Volta para as instâncias inferiores. O STF não faz isso. Nunca fez, jamais fez, e principalmente agora, não apenas não o faz, mas como abre processos de ofício.
as canetas mágicas, principalmente do Alexandre de Moraes. Então é muito injusto ele colocar essa informação para o público, que a Suprema Corte só recebe 80, 90 casos. Não é, recebe milhares, mas olha e diz, o senhor está batendo na porta errada, volta lá para baixo. Piotr, e voltando aí para essa declaração mais recente do ministro Dias Toffoli, sobre as decisões monocráticas, que seria aí lenda urbana, a gente mostrou, inclusive, o print da Revista Oeste com dados. É, de uma certa forma, uma crítica à Câmara, que aprovou ali aquele projeto que limita as decisões individuais, e também um recado para o Supremo, porque agora o tema está no Senado, nesse momento, né, para decisão a respeito da limitação das decisões monocráticas, embora até, inclusive, André Marcília, que esteve conosco na semana passada, disse que é de difícil execução esse projeto de lei para limitar as decisões monocráticas. É claro que ele está querendo dar um recado. Isso é uma pressão contra o Congresso Nacional. Por outro lado, é importante notar que o Congresso começa, pelo menos de forma muito, muito tênue ainda, muito tímida, a esboçar alguma reação. Porque esse descalabro, e a Ana explicou isso nos detalhes, né, ele se engrandece porque o Supremo Tribunal Federal julga mais de 100 mil casos por ano. Julga por rebanho? Né? Ele deveria se preocupar com isso. E acho que a Ana já deixou os detalhes, porque ele faz uma comparação com a Suprema Corte Americana. Eles têm uma fixação, né, na Suprema Corte Americana, você percebe que eles querem toda hora se comparar. E ele acha que isso aqui é uma vantagem diante dos juízes americanos. É uma análise bem do Toffoli, né? O Toffoli devia se preocupar que a internet é eterna, então essas imagens que nós mostramos aí vão ficar para a posteridade, não se apagam mais. Agora, a coisa, ele falta com a verdade, ele inventa uma história completamente estapafúrdia, porque a gente mostrou os dados da reportagem da Oeste relativos a 2024. Mas em 2023, veja só como isso é uma prática constante do Supremo de julgar de forma monocrática. Em 2023, os dados mostraram que foram 101.970 decisões. Imagina só, são 11 ministros, 101.970 decisões. Um monte de gente não leu nada do que acabou votando, né? Porque não faz sentido. E ali os 11 escolhidos é que deveriam julgar, não seus assessores. Enfim, 84 mil, ou seja, 83% das ações julgadas no ano de 2023 foram por decisão monocrática. Aí em 2024 repete a dose. Este ano está repetindo a dose também. Até porque o Supremo agora virou corte de qualquer coisa. Tudo cabe no Supremo Tribunal Federal por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí vinha o Barroso, hoje já um ex-ministro do Supremo, dizia assim, não, vem aqui, nós temos que decidir, recorrem a nós temos que nos manifestar. Não tem que se manifestar, não. A Ana lembrou o caso da Suprema Corte, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, na sua história recente, nem tão recente assim, mas também não é tão longínqua, o Supremo dizia à época, olha, isso aqui não é assunto do Supremo, volta para lá e resolve. Sobretudo pinimbas do Congresso Nacional. De repente o Supremo começou a aceitar até disputa de bolinha de gude. Está lá. Esse é o Supremo Tribunal Federal que julga mais de cento e poucos mil processos por ano. Deveriam se preocupar com isso, não se regozijar, se engrandecer com isso. Mas enfim, é a cabeça do ministro Toffoli. Diga, Cauti. Não, assim, só para complementar, de fato, essa falsidade que o ministro Toffoli apresentou para a posteridade, né, falsa tanto quanto o seu notório saber jurídico e até os cabelos, né, que ele apresenta. Então, assim, é isso que demonstra o que sobrou do Supremo Tribunal Federal, né, ou seja, um Supremo Tribunal Federal feito por ministros hiperativistas que decidem até mesmo do aumento do IOF, né, que utilizam, né, desse instrumento das decisões monocráticas de forma excessiva ou até mesmo abusiva para sustentar um governo que não tem o suporte do parlamento, não tem maioria parlamentar, é incapaz de articular e utiliza o STF como alavanca para se sustentar. Então é isso. O Supremo Tribunal Federal está julgando quanto? 10 mil casos por ano quase, porque esses são os decretos que basicamente, né, não todos, né, mas uma boa parte são decisões que favorecem um executivo fraco, um executivo impopular, um executivo que não tem maioria parlamentar e que tem que usar o Supremo para poder governar. No final das contas, é isso. Olha só, vendo aqui muita gente... Diga, Ana. Diga. Quantos choraram no último mês?
O Toffoli, o Barroso, o o Gilmar Fux, Mendes. O Fux e o Gilmar. Gilmar chora mais porque ele inventou o pranto convulsivo sem lágrimas, né? Pois é, parece que é contagioso, né, Augusto? É. Esse choro sem lágrimas. Por isso que eles não se reúnem. Eles fazem a distância. Daqui a pouco vão dar auxílio psiquiatra para os ministros do Supremo, né? Para o psicólogo. Não né? dá ideia. Eles fizeram até uma sessão. Eles chegaram a fazer uma sessão de meditação antes do julgamento do Núcleo 1. Vocês lembram disso? Nós comentamos aqui no Sem Filtro. Daqui a pouco terá terapia. Nós pagamos uma sessão de meditação. Bem lembrado. Agora imagina só, você faz parte do clubão dos 11 juízes da principal, a mais importante, a Suprema Corte Brasileira, e você faz o quê? Uma sessão de meditação. Onde é que isso faz sentido? Verdade, Paula, bem lembrado dessa coisa. As coisas se sucedem, os absurdos se sucedem com uma velocidade tamanha no Supremo Tribunal Federal, que até tínhamos esquecido disso, bem lembrado. Mas o que você vai fazer da meditação? 11 ministros que se imagina extremamente preparados, capazes, equilibrados. Pô, vai fazer meditação para quê? Isso é problema da sua vida particular. Imagina, vamos fazer meditação antes de começar o programa? Mas a sessão não tá, essas sessões não estão funcionando. Eles entram lá e saem todos chorando. Bem lembrado, Ana. Daqui a pouco vão fazer um anexo Pilates, né? Fazer uma salinha, fazer Pilates para o ministro do Supremo, para relaxar. Não dá ideia de novo, Caute. Olha só, 18 horas e 27 minutos, daqui a pouco a gente traz detalhes sobre essa mega operação no Rio de Janeiro. Vamos conversar, inclusive, com um especialista a respeito desse caso, atualizar os números de mortos dessa operação, apreensão de armas também.